segura! Muita festa pra você pro mês de fevereiro. Todo dia, não é? Chegou fevereiro, mês de carnaval. Olha como o Salazar gosta do carnaval. Olha a cara dele, a cara dele. Já que ele não vai pular, a gente escala ele para trabalhar todos os dias da folia. Boa. Não é mesmo? Quem falou que eu não vou pular carnaval? Boa alternativa. E chegou fevereiro, esquentando aqui o Gazeta Esportiva. Música do nosso diretor querido, Fini. Aqui comigo, Osmar Garrafa e Thiago Salazar. Olha, gente. E aí, galera, beleza? E hoje nós teremos tudo sobre a partida entre Bragantino e Palmeiras. Verdão, Verdão! Vitória! Que vitória desse time! Tem também os detalhes do confronto entre Água Santa e Santos, as últimas do noticiário de São Paulo e Corinthians e muito mais. Então fica ligadinho antes na tela, dicas para vocês. Mas sobe o som antes, vai! Já voltamos e eu começo aqui com um recado importante, últimas vagas para pós-graduação da Faculdade Casper Líbero. Os cursos são jornalismo esportivo em plataformas digitais, jornalismo esportivo, jornalismo em plataformas digitais, marketing e publicidade em mídias digitais e também comunicação organizacional. É a melhor faculdade de comunicação do Brasil e as aulas começam agora, já em fevereiro. Então você corre para garantir a sua vaga, as matrículas ainda estão abertas. Mais informações no telefone que está aqui abaixo ou pelo QR Code ali no cantinho da tela, tá? Vem para a pós-graduação da Casper Líbero. Olha, minhas aulas começam em abril. Te espero lá, hein? E a gente segue por aqui falando sobre a situação do Timão, mas antes de chegar, é o Luizinho? Não é o Luizinho, é o Luizinho hoje. Luizinho, quero mandar um beijo aqui para esse time aqui, ó. Vocês conhecem esse time aqui? Terror da Moca. Terror da Moca? Da onde é esse time? É do meu país, né? Da nação da Moca. Muito obrigada aqui o pessoal do Terror da Moca. Mandaram a camisa para mim. Hoje a gente esteve lá e em breve vocês vão ver a reportagem que nós fizemos, tá certo? E o time do Mano Menezes no estadual, enquete é sobre esse tema. Vamos lá, o Corinthians vai se classificar para a próxima fase do Paulistão? E a voz que vem para mim do além é do Chico Lang. Chico Lang, sim ou não? Se classifica o Coringão? Sim! Amém! E você que está em casa, entre no site gazetesportiva.com, deixe seu voto. Você também pode acompanhar o nosso programa pelo YouTube, youtube.com/gazetesportiva, e se inscreva no nosso canal, porque aí você pode assistir o programa, né, de todos os lugares do planeta Terra. Osmar Garrafa, e aí, hein? Caramba! É uma pergunta difícil. Eu acho que o Chico Lang respondeu com o coração, como eu respondi no outro dia, com o coração, com a razão e com o coração. E você? Então, boa noite, Michele. Veja só, quando você fala que é uma pergunta difícil, né, para se responder, já demonstra o real estado do Corinthians. Estamos falando da primeira fase, a enquete fala, depois de 3, 4 jogos, a primeira fase do Campeonato Paulista, e o Corinthians vai passar adiante, né? Essa é a enquete. Acredito que passe. Passam 3, certo? Passa, mas não passa em primeiro, passa em 2? segundo, depois passam 2 por grupo. E aí depois vai ter situação complicada aí. Então, peraí, o Corinthians desbanca o Mirassol, que tá super na frente, ou desbanca o Red Bull Bragantino? Não, acho que passam Bragantino e Corinthians. E aí, Salazar? Olha, boa noite, gente, mais uma vez. Perguntinha complicada nesse momento, né? O absurdo é a pergunta existir. Exatamente, na quinta rodada. Ela é pertinente, mas... Ela é complicada, porque eu vou falar uma coisa pra você. Eu iria no sim, assim, fácil, votaria no sim. Mas depois da informação até que a gente trouxe ontem, apurando com a diretoria do Corinthians, de que essa reformulação vai ser mais lenta do que se imaginava, jogadores só devem chegar na segunda janela. Eu estou achando que a coisa vai demorar mais do que eu mesmo esperava para engrenar. A farra vai continuar. Eu estou achando que esse primeiro semestre vai ser dolorido. E como a gente mostrou lá no sorteio, o Corinthians caiu no grupo da morte. Esse é o grupo mais difícil do Paulistão. Então acho que o Corinthians corre um risco grande, assim como em 2008, assim como em 2014, agora em 2024, em meio a essa reformulação, estou achando que vai ficar de fora da segunda fase. A pergunta que eu tenho para fazer é uma outra enquete, e era isso que eu estava procurando aqui. O Corinthians fez mal em dispensar Gil e Renato Augusto? Sim ou não?
Eu entendo que o Corinthians fez mal em dispensar muita gente sem poder para reposição imediata. Sim. Esse é o problema. Eu entendo que era uma grande oportunidade de reformulação, porque a maioria desses jogadores saíram de graça, um abraço, ó, valeu, não vou renovar. Então, assim, para quem quer fazer uma reformulação, é o melhor dos cenários. Você não precisa arrumar o clube para o cara, você não precisa arrumar um comprador. É só um abraço, tchau. Então, assim, acho que era o momento ideal para a reformulação. Mas o Corinthians tinha que ter noção do que ele ia conseguir trazer. Se você não vai conseguir repor, e aí? Aí você tem que pensar melhor. Fez mal em dispensar Gil e Renato Augusto? Sim ou não? Acho que fez mal, sim. Eu acho que eu dispensaria, contando embora. Que viriam outros reforços. Se não vai vir reforço para essas posições, aí fez mal. Eu acho que sim, né? Porque você dispensa o Gil e pensa em trazer o Pablo. Pois é, então. Pera, né? Idade, tal, avançado. O Pablo estava lá no Flamengo meio que encostado. É o quarto reserva. Né? Quarto reserva. Mas o Gil já sabe tudo 32 do Corinthians. anos. Né? 32 anos. O Gil tem o quê? 36. 36. Eu acho que aí já há um grande equívoco nessa parte. E o Renato Augusto é aquele caso à parte que a gente falou. O Corinthians hoje não tem dentro do seu elenco, né, o Renato Augusto. Um cara, pelo menos, mesmo se não 100% fisicamente, é um cara que poderia estar ajudando nesse momento. Tinha o Juliano, que tinha um estado físico melhor que o do Renato Augusto. A questão da Rafa é, se vai dispensar, tem que repor. Se não tem para repor, você não pode dispensar e deixar o técnico sem ninguém. É isso. É isso. Foi muita gente embora na barca, a barca foi e não voltou. Entendeu? Voltou vazia. Mas e uma renovação igual fez com o Paulinho, 6 meses. Não. Até trazer mais gente. Até trazer com mais certeza. Gente. Foi muita coisa ao mesmo tempo. Bomba na Fórmula 1. É o fim de uma era. Hoje, depois de 11 anos, a Mercedes anunciou a saída de Lewis Hamilton ao fim da temporada de 2024 da categoria. Então, a gente ainda tem mais essa temporada com o Hamilton. E detalhe, o heptacampeão mundial será a partir de 2025, piloto de quem? Da Ferrari, Chico Lang, é isso mesmo. Não é que ele vai sair da Fórmula 1, não. Ele vai para a Ferrari. A própria equipe italiana confirmou a chegada do britânico de 39 anos. Na Mercedes, o Hamilton conquistou 6 títulos e ajudou o time a levantar o troféu de construtores em 8 ocasiões, de 2014 até 2021. Agora eu vou contar para vocês uma coisa que eu acho estranha, né? Assim, ele corre esse ano todo pela Mercedes, mas ano que vem está na Ferrari. Assim, eu acho muito estranho. Causou estranheza o fato da troca ter acontecido, a assinatura do contrato, ou enfim, o acordo ter acontecido no início da temporada. É estranho, né? Não é? Como é que você é da Ferrari e você está correndo pela Mercedes? Normalmente acontece no final de temporada. Imagina assim, você tem o jogador, o Renato Augusto, está no Corinthians, mas no final do ano ele é do Palmeiras. Eu acho muito estranho. É muito estranho. Coisas de Fórmula 1. Mas assim, na Fórmula 1 é diferente do campeonato. Você não corre risco de eliminar ou classificar ninguém. Mas esporte individual. Mas é legal, né? Acho que ele vai correr do mesmo jeito, ano que vem pega o carro da Ferrari para... Mas acho que vai ser legal ver o Hamilton na Ferrari. Vai ser legal. Nossa, vai ser emblemático. Legal. Um grande barato. Só não sei o Felipe que poderia dizer pra gente, né? Se a Ferrari vai dar para ele o carro que a Mercedes dava. É isso mesmo. Pergunta a Mercedes também não Felipe dá faz Leite. Tempo, né? Que a Mercedes deu lá no passado, hoje ela não entrega mais. Felipe Leite, que entende tudo aí, igual meu marido entende tudo de Fórmula 1. Ele tá de Ferrari hoje, né? A camisa, inclusive, dele tá da Ferrari. E a Ferrari é tão boa quanto a Mercedes, Felipe Leite? Ele não tá aí? Em 2020... Então o que você tá falando, diretor? Ele veio de Ferrari. Ele dirige uma Ferrari. O técnico Abel Ferreira. Veio de Ferrari? O estagiário de Ferrari? Não. Estagiário não é mais estagiário. Ele está de Ferrari, tá com o boné e uma camisa da Ferrari. E o carro. É verdade. Se ele veio de Ferrari e o Garrafa e a Michele aqui, eu não sei, então. O técnico Abel Ferreira poupou os principais jogadores do Palmeiras ontem. Falei pra você. E mesmo assim, gente, conseguiu a vitória. Agora, aquele Aníbal Moreno tem que ser titular do time titular, hein? Você tá curioso para saber como foi? Então sente e se delicia com essa reportagem da Marina Buffon. A gente pode dizer que o Palmeiras estava se sentindo em casa no Abia Bichedi, estádio do Red Bull Bragantino. Olha só, teve Cleiton afastando a bola com o pé, John arriscando com perigo. E o goleiro trabalhando de novo neste chute do Caio Paulista. O zagueiro Luan quase que estragou o bom momento do Verdão nesse lance aí.
E olha, tudo isso foi antes dos 15 minutos do primeiro tempo. Depois deste ímpeto inicial, as ações se equilibraram e o Bragantino começou a chegar com mais perigo. 1, 2, 3 vezes. Mas o primeiro tempo terminou assim, 0-0. A chuva diminuiu no segundo tempo e o gramado aguentou muito bem, viu? Nada de poças nem pedaços de grama na chuteira. Deixem-me também dizer-vos isto, dar os parabéns aos funcionários que tratam deste gramado. Ao que choveu, não empapou, top para jogar, jogo bem jogado. Até que aos 43 minutos, Garcia partiu em velocidade pela direita e cruzou na medida para Flaco Lopes, que subiu mais alto que toda a galera ali na área e fez o único gol do duelo. O Palmeiras conquistou sua primeira vitória fora de casa neste Paulistão e chegou aos 10 pontos na competição. E isso sem nem mesmo contar com seus principais nomes no banco de reservas. O motivo? No próximo domingo, dia 4 de fevereiro, é dia da primeira decisão de 2024, a Supercopa do Brasil contra o rival São Paulo. Também treino os jogadores com jogo, eu não treino só aqueles que vocês gostam de chamar de titulares. Sempre vos disse que na nossa equipa não há titulares. Na nossa equipa há um time que trabalha todos os dias para estar preparado para servir a equipa. Mas só a partir da manhã é que vamos começar a analisar o jogo. Estamos no início, estamos sensivelmente com um mês de trabalho. É um jogo único, é um jogo decisivo, está em disputa um título, vamos prepará-lo como sempre fizemos. A nossa intenção é sempre a mesma, mas não sei fazer futurologia, só a partir da manhã é que vamos preparar esse jogo. E o Palmeiras, hein? O Palmeiras conquistou um resultado importante. Eu já dizia aqui que o Abel, obviamente, iria segurar todos os titulares para a primeira decisão do ano, porque é muito importante você começar como um título. Esse discurso do Abel é apenas da boca para fora, é claro, para valorizar os jogadores, de que o Palmeiras nós não temos titulares. É claro que todo mundo é importante no contexto, mas claro que lógico que tem o time titular. Claro os titulares foram os caras que ficaram de fora, que vão para o jogo mais importante domingo, que é uma decisão de título. E isso não tira a importância desses jogadores que entraram. Ou como a Michele falou no seu destaque, o Aníbal Moreno está pedindo passagem, é questão de tempo. Pra mim já passou. Né? Mas o Abel ainda não... Mim já jogou de lado e... Poderia com tranquilidade, mas o Abel ainda não confirmou isso. O Abel ele vai usando os seus critérios. Dúvida boa, né? É importante isso, Michele. E veja só, o time reserva do Palmeiras ganhou praticamente de um time que brigou pelo título brasileiro da Série A, faltando por 2 rodadas. Então o Palmeiras dá sinais de que realmente é o grande favorito à conquista do Campeonato Paulista, para mim, com o São Paulo correndo por fora, e é o próximo jogo que teremos já no final de semana, Salazar. Eu falei aqui já algumas vezes no Gazeta Esportiva, quando os grandes estavam tendo dificuldade ali nas 2 primeiras rodadas, né? O Palmeiras patou um jogo aqui e tal, sofreu ali, eu falei assim, olha, todo mundo vai ter dificuldade, mas o Palmeiras eu acredito que vai ser o primeiro a se encontrar, a se ajustar, porque ele vai se ajustar mais rápido que os outros. Naturalmente isso aconteceria. Por isso que não me surpreende e o resultado de ontem foi fantástico. O Abel conseguiu poupar os jogadores, enfrentou um grande adversário, fora de casa, venceu o jogo e descansou os titulares para a decisão. Assim, foi a noite perfeita. Noite perfeita para o Palmeiras e para o Abel Ferreira. E, aliás, o Felipe Leite, que é um dos nossos especialistas aqui em Fórmula 1, ele disse que o ano que vem a Ferrari vai estar, melhor que a Mercedes. E ainda mais com esse piloto do Hamilton. Tem mais Palmeiras por aqui, agora ao vivo com Lelê Contier. Letícia Contier, boa noite, Lê. Conta pra gente o que mais tem do Verdão por aí. Fala-me, boa noite, pois o Palmeiras já virou a chavinha porque no domingo tem Supercopa, jogo diante do São Paulo às 4 horas da tarde lá no Mineirão. E aí o Palmeiras já iniciou então os trabalhos. Hoje mesmo, os jogadores que atuaram mais de 45 minutos na partida de ontem fizeram um trabalho regenerativo na parte interna do CT, enquanto os demais jogadores fizeram atividades táticas e
7 jogadores que foram poupados para a partida de ontem fizeram parte desse trabalho tático e eles também, esses 7 jogadores poupados, fizeram treino ontem pela manhã. Então tudo para otimizar, né, essa preparação que é muito curta, Mi, porque é um título, mas é um jogo único e são apenas 3 dias que o Palmeiras tem de preparação. Então quinta, que é hoje, sexta e sábado, no domingo já joga. E aí é claro que o Abel Ferreira, ele criticou aí o calendário que a federação preparou para o Palmeiras para participar da Supercopa, comparando com o São Paulo. Vamos dar uma olhadinha na palavra do português. Infelizmente vamos ter menos um dia para preparar este jogo, só vamos começar a preparar a partir da manhã. A forma como foram 2 equipas da Federação Paulista que vão disputar a Supercopa, isso já se sabia desde o ano passado, mas infelizmente nós vamos ter menos um dia para preparar o jogo, mas vamos prepará-lo só a partir da manhã. O São Paulo jogou na terça, então teve a quarta-feira um dia a mais, enquanto o Palmeiras entrou em campo ontem, quarta-feira. Então a gente entende, né, o que o Abel Ferreira fala, até porque quando é um time paulista contra um time carioca, mineiro, enfim, de outro estado, são federações diferentes. Tudo bem, a Supercopa não tem nada a ver com a Federação Paulista, mas a crítica do Abel é justamente que a Federação Paulista poderia ter feito aí, de alguma maneira, o calendário ficar melhor para os 2 times terem um tempo igual para disputar e se preparar aí para a disputa da Supercopa. Eu jogo essa faísca para vocês aí no estúdio. Muito bem, Letícia. E aí, a faísca está jogada. O que vocês têm a dizer sobre o tema? Sinceramente, eu concordo. O calendário brasileiro é um problema. São muitos jogos mesmo. E isso se deve ao campeonato estadual. Ele toma muitas datas. Mas ele também paga 40 milhões para os clubes. E por isso que os clubes não vão abrir mão. Afinal, se o Abel Ferreira quer contratar o Aníbal, o Palmeiras precisa de dinheiro. E 40 milhões para jogar o estadual... Vai fazer a diferença, né? Vai fazer diferença. Mas dava para ser melhor? Dava para ser melhor, mas os clubes precisam de dinheiro, a federação oferece, estica o campeonato, enfim, é um problema que temos há muito tempo. Mas assim, com todo respeito, nós estamos falando da Supercopa do Brasil, que eu acho super valorizada. Quanto custa? Não é Libertadores, não é, sabe assim, a rivalidade desse jogo, ela é maior do que a taça. E o prêmio? A rivalidade é maior do que o título nesse caso aí da Supercopa. O prêmio eu não tenho essa informação. Vamos dar um Google aí, diretor. Então assim, estamos falando de início de campeonato, ele colocou reservas aí na sexta, quinta rodada do Paulistão, não compromete absolutamente nada e os jogadores chegaram descansados. Então, neste ponto, não vejo problema nenhum no calendário. E não é novidade. O Abel, que no final da temporada reclamou, não, estou meio cansado, futebol brasileiro, ele já sabe que é assim. Não adianta reclamar. Senão Outra vai pro coisa, PAOK. se a Federação Paulista tivesse tomado essa iniciativa de tirar o Palmeiras e o São Paulo dessa rodada de meio de semana, obviamente ia apertar ali na frente. Ia ter algum dia que ia ter que jogar dobrado da mesma forma. É melhor perder agora? Poupar agora não é melhor do que poupar lá perto das finais? Então não adianta. É a realidade do futebol brasileiro, o Abel já conhece, todos nós conhecemos. Eu entendo que o Salazar fala em relação à decisão da Supercopa, até da rivalidade poder ser maior do que o próprio título, mas acho que está no calendário, é um título sim importante, é um encontro legal, principalmente nesse início de temporada, que as coisas ainda estão meio devagar. Eu acho isso mesmo, vai ser um jogo legal. Está meio devagar, você vai ver encontro, chuta quanto é o prêmio. Você vai ver encontro de 2 forças. Não sei, quanto é o prêmio? Chuta. 15 milhões. Chuta. Da Supercopa? 20 milhões. Eles não divulgaram ainda quanto que é o prêmio, mas estima-se que seja algo em torno de 10 milhões de reais. Quando a gente tiver o valor da premiação, a gente fala, porque é bom ganhar 10 milhões logo no começo do ano, não? É 10 meses de salário de quem? Opa! Do Mano Menezes, não é? Oi. Parece que é isso, não é? Andaram falando que era 1 milhão por mês, não sei. Depois o Salazar comenta se é verdade Michele, ou não. 10 do Mano. Mestre Alberto Helena Júnior ficou de olho na atuação do Verdão ontem. Olhar de mestre. Ô, minha rainha! Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Esse Palmeiras que anda aí pelos campos do Brasil parece que está revestido de uma couraça invisível e intransponível. Porque até com time reserva ele ganha, não é ganhar de qualquer um, não, de um time pequeno caindo aos pedaços, nada disso. É ganhar do Bragantino, que é uma das principais forças do futebol paulista hoje, na casa do Bragantino. Quer dizer,
Não é fácil esse time, e jogando com a equipe reserva, de goleiro ao ponto esquerda, sabe? É um negócio maluco isso aí que acontece com o Palmeiras, e que preservou exatamente o seu time titular para a decisão com o São Paulo da Supercopa, que é o campeão do Brasileirão, que foi o Palmeiras, e o campeão da Copa do Brasil, que foi o São Paulo. São Paulo, que é o único que talvez possa incomodar a vida do Verdão, viu? Vamos ver, isso no domingo nós vamos saber. Beijão, linda. Beijão, mestre, saudades. Seguinte, o Santos, vamos falar? Vai falar não, vamos pro Santos. O Santos não se abalou com a derrota no Clássico no final de semana, já se reergueu ontem. Grande vitória fora de casa. Parabéns, Carili, tá na tela. O Água Santa recebeu o Santos pela 4ª rodada do Campeonato Paulista em um jogo cheio de testes no time titular do professor Fábio Carille. No primeiro tempo, o Peixe dominou as principais chances. O Júlio Furque teve 2 oportunidades, mas em ambas o chute saiu fraco. O Joaquim tentou um cabeceio e mandou para fora. Do lado do Netuno, o Bruno Mezenga teve essa boa chance, mas parou no João Paulo. Segunda etapa valendo, e tanto o Júlio Furque como o Rainer desperdiçaram as oportunidades, mandando para fora. Rafael Oller arriscou com perigo e também errou o alvo. E foi aos 36, depois de uma cobrança de escanteio, que o Joaquim cabeceou direto pro fundo da rede. 1-0 Peixe. 4 minutinhos depois, o Igor Henrique recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Netuno com 1 a menos. Já aos 45, o Joaquim derrubou o Ronald muito perto da área, um perigo danado. E no final, o Jael assustou a torcida santista pra valer quando acertou um cabeceio na trave, quase que saiu empate ali. Com esse resultado, o Santos igualou o número de vitórias dos últimos 3 anos no Paulistão. Sobre o jogo... Olha, eu acho muito bacana. O Santos ele acabou de ser rebaixado, o torcedor está machucado demais. Então, por mais que esse time não... Eu acredito que o Santos não vislumbre grandes coisas, mesmo no Campeonato Paulista, apesar desse bom início. Acho que é um bom início, mas que não dá para a gente ainda colocar o Santos como um candidato ao título. De todo modo, como eu disse, o torcedor castigado depois de um rebaixamento, começar pelo menos vencendo, é muito bom, né? É o mínimo para pelo menos dar um pouquinho de confiança para a sequência da temporada, que vai ser difícil na Série B. Porque o Santos, assim como o Corinthians, passa por uma reformulação e tem ainda o peso de estar montando um time para disputar uma Série B. Fato inédito. Então, esses resultados de vitória são fundamentais para que o Carille tenha o quê? Tranquilidade, consiga fazer uma avaliação dentro do elenco daquilo que ele precisa melhorar para a Série B do Campeonato Brasileiro, que é o grande objetivo do Santos. Mas, de qualquer forma, o time vai com folga no Campeonato Paulista e diferentemente do seu rival Corinthians. E diferentemente do rival Corinthians, ele trouxe jogador, trouxe bastante jogador, mesmo que ele foi compondo ali, ó. Ele foi pondo ali jogadores que podem até ser de Série B, porque tá indo gente embora, mas ele trouxe gente. Eu ia falar isso, é que os jogadores que o Santos buscou no mercado são mais fáceis de serem contratados. Bom, mas é melhor Inclusive, são jogadores que estavam de saída do Corinthians. Exato. Muitos jogadores livres, muitos jogadores encostados. É mais fácil você repor desse jeito do que repor do jeito que o Corinthians está tentando, trazendo uns caras mais caros e tal. Sei. Tem novidade no mercado da bola do peixe? E aí hoje me surpreendeu essa novidade. A diretoria do clube anunciou o empréstimo do meia Lucas Lima para o Sport.
O jogador de 33 anos vai ficar no clube pernambucano até o final da Série B desse ano. Lembrando que o Lucas Lima não estava nos planos do técnico Fábio Carille nessa temporada. O que vocês acharam dessa ida do Lucas Lima para lá? O Lucas Lima não era importante pro Santos? Da ida para lá eu não acho nada. O que eu acho estranho é a vinda. Eu nunca entendi a contratação do Lucas Lima. Era um cara encostado, um cara que não vinha rendendo em nenhum clube há muito tempo. Foi um jogador caro na renovação, foi um jogador que cuspiu na camisa do Santos na saída. Então, assim, para mim, futebol tem muito disso. Futebol, para mim, é muito paixão, atitude, identificação. O que o Lucas Lima fez com o Santos na saída, se eu fosse algum presidente do Santos, eu jamais contrataria ele de volta. Na minha opinião, ele jamais deveria vestir a camisa do Santos novamente. Mas o Santos se submeteu a isso, agora está aí, ó. Ele chegou a fazer uns jogos bons pelo fez um ou dois e depois voltou ao normal. Fez o suficiente para renovar o contrato e aumentar o salário. O futebol brasileiro tem essa mania, né? Às vezes, quando o clube, o presidente não encontra uma saída, é buscar jogadores que fizeram sucesso no clube, que tinham uma representatividade. Mas uma coisa é um momento de 2, 3 anos atrás e outra é o momento atual, que a equipe acaba vivendo. E o Lucas Lima fez exatamente isso, né? Trouxe o Lucas Lima, que não acrescentou absolutamente... Mas quem vai pagar é o esporte, né? O empréstimo, sim, dependendo do acordo que foi feito com o Santos, mas que ele trouxe muito mais prejuízo nesse retorno ao Santos do que lucro, não tem nenhuma dúvida. Bom, e tem mais notícia que não é coisa boa não para o Santista. A FIFA impôs um transfer ban ao clube da Vila Belmiro. O que significa isso? Isso significa que o Peixe está impedido de contratar e de inscrever novos jogadores, e a dívida que gerou todo esse problema é de 4 milhões de reais com o treinador Fabian Bustos, que cobra a rescisão do contrato em julho de 2022. A direção está em negociações com o técnico para resolver logo o assunto, mas por enquanto está impedido. Bom, ainda bem que foi agora, né? Porque já veio uma leva de contratação, talvez pensando nisso, o Marcelo Teixeira deve ter acelerado o passo e falou, olha, vai vir um transfer ban, vamos correr, não duvido que ele tenha pensado nisso. E é bom o Santos ficar esperto, porque muito provavelmente isso aí vai se repetir com a história do Fábio Carille. Mas não estava livre o Carille? Não estava. Não, gente, vocês falam cada hora uma coisa também, O Santos anunciou ele em dezembro ele estava sob contrato ainda. E agora os japoneses estão cobrando a multa lá. Exatamente o caso do jogo com o Corinthians, e naquele caso a FIFA, mandou o Corinthians pagar. Não vai ter escapatória. Estava sob contrato. Não vai ter escapatória. É um erro, para mim, inadmissível da diretoria do Santos. Mas, enfim. Gente, mais um deles, né? Mais um deles. Ainda bem que não foi da diretoria do Corinthians. Não, o Corinthians fez exatamente isso há pouquíssimo tempo atrás com o Jô. Exato. A última passagem do Jô aqui aconteceu a mesma coisa. Sim. Mas pelo menos não foi essa diretoria. Porque, né? Bom, tá pensando que não tem Corinthians por aqui? Tem. Pega o Gardenal aí. Pega o remédio. Pega, tá saindo muita notícia de problema do clube com a troca de patrocinadores, dívidas com empresários, e o Salazar vem acompanhando tudo de pertinho. E agora vai explicar pra gente. Quando o Salazar começa a falar, eu não vou dizer não, mas tem gente que começa a se arrepiar. Vai, Salazar. Fala isso, para de falar isso. E não é torcedor não, hein? A culpa não é da conta que chega, é do carteiro que leva, né, galera? Vamos lá, Salazar. Salazar aqui só traz notícia, apuração, fato... entendeu? Então, não é ultimamente tem sido só notícia ruim. Isso também é um fato. Isso também é um fato, e a culpa não é nossa. Porque vai fazer o quê? Né? Não vai noticiar? Vai pôr aqui embaixo do pano? Se ainda estivesse ganhando os jogos, aí não ganha, aí a culpa também é do jornalista. O Chico Lang, ele às vezes vai... O Chico Lang cruza com o Salazar no corredor e o Chico desvia. O Chico hoje eu cheguei, o Chico falou, Salazar, tem uma notícia boa no Corinthians, você só traz notícia ruim. Não, vai lá, Salazar, tá contigo. O que Vamos lá, para começar, Michele, vocês lembram que lá atrás eu falei do contrato da VaidBet, não passou pelo compliance, depois informei que o Corinthians ia ter que pagar 40 milhões a PixBet. Sim. O Corinthians fez uma rescisão unilateral, mas isso não impede o Corinthians de ter que acertar esse acordo. Pois bem, como o Corinthians não firmou esse acordo com a PixBet pela rescisão, a PixBet resolveu executar a dívida na Justiça. E a Justiça concedeu a execução. A Justiça ordenou 40 milhões de reais. A Justiça bloqueou as contas do Corinthians e no processo que eu tive acesso, a PixBet alega o seguinte: bom, como o Corinthians tem dificuldade financeira nesse momento, pediu à Justiça que o valor dos pagamentos viesse da VaidBet. Bom, vocês não têm um contrato aí com a VaidBet? Então, essa grana vem para mim. Não vai entender, a PixBet está indo de VaidBet. Exatamente. Conclusão, a Justiça determinou
que o dinheiro da VaidBet Em vez de ir pro Corinthians, vai pra direto para a PixBet. PixBet. E o Corinthians só volta a receber da VaidBet quando quitar lá. Então vamos dar um exemplo aqui. Segundo Augusto Melo, a VaidBet vai pagar ao Corinthians 10 milhões de reais por mês. Nossa, vai ficar A 4 dívida meses. do Corinthians com a PixBet é de 40 milhões, ou seja... 4 meses. 4 meses, só em junho. 4 meses sem pingar Só nada. dia 1º de junho que o Corinthians voltaria a receber o dinheiro do 4 seu meses do patrocinador VaidBet máximo. não vai pro Corinthians. O VaidBet vai direto pra PixBet. Isso aí Exatamente. é lamentável, porque isso aí é muito amadorismo, tá? Isso foi um grande amadorismo dessa diretoria. Isso aí, a pessoa que tem um jurídico, um advogado, né, gente? E é outra coisa, E eu você- falei que a PixBet tinha direito de fazer isso, tanto que fizeram. Outra coisa, Falando isso não era para se resolver na justiça. Se você vai optar pelo outro patrocinador, você chama o atual patrocinador, senta. Como é que nós vamos fazer a rescisão? E Como ó é que eu que não posso cobraram Foi fazer? pelos unilateral. O enganos, Corinthians hein? notificou a PixBet. Mandou um e-mail, um abraço. Podia cobrar danos morais ainda. Pode, a É? conta pode ficar É mais isso. alta, porque Entendeu? Reza ela pra eles tinha um não contrato cobrarem. de exclusividade com empresas do mesmo ramo e como assinou com outra empresa, foi uma rescisão unilateral, ela ainda pode e estuda a possibilidade de processar o Corinthians por danos morais e de imagem. complicado. É bem complicada essa situação. O Corinthians pretende fazer um acordo com a PixBet. Agora pretende fazer um acordo com a PixBet. A informação que me deram até que eles estão tentando, então, próximos de tentar um acordo, aí cai essa execução, porque até lá as contas estão bloqueadas. Então o Corinthians está com as contas bloqueadas. E falando em contas bloqueadas, quem também bloqueou as contas do Corinthians hoje foi o Carlos Leite. O Carlos Leite é o agente Não é empresário? É o empresário Mano, do Cássio, do Fagner, de alguns Oi? jogadores. Ele é do Mano, não? Do Mano, não, já foi do Mano. ele era do Mano. Já foi. Ele é um dos maiores empresários do Brasil. O Corinthians, como revelou o pessoal do UOL hoje, está no balanço financeiro que vai ser divulgado, deve 217 milhões de reais a empresários. A soma total para alguns empresários, se não me engano são 6 ou 7 empresários, é 217 milhões. Essa é uma dívida que vem desde lá de trás, 4, 5 gestões atrás, e vem se somando. A questão do Carlos Leite é o seguinte, o Carlos Leite intermediou um acordo do Corinthians com a Abrax, a empresa de placas de publicidade. E aí intermediou esse acordo. O Corinthians fechou o acordo com a Abrax e ele falou, agora vocês têm que me pagar, né? O que vocês me devem, cerca de 62 milhões de reais. Opa! E aí o que acontece? Eles colocaram, o Duílio fez um acordo de parcelamento dessa dívida. Bom, eu te pago tantos aqui por mês. E a garantia desse acordo é o contrato com a Abrax. Tá? Tudo bem. O Augusto Melo assumiu a presidência e decidiu e ordenou lá que interrompesse os pagamentos ao Carlos Leite. Fizeram um acordo de parcelamento e o Augusto Melo interrompeu e falou, não vou pagar esse parcelamento aqui. Não sei se ele pretende fazer um outro acordo. Mas espera um pouquinho. Mas interrompeu. É porque ele intermediou uma negociação. O Carlos Leite, o Corinthians deve 62 milhões. Isso não se questiona. Gente, espera um pouquinho. 62 milhões é tipo uma comissão. Não, é assim, relacionada a várias situações junto ao Carlos Leite, a soma total... Ah, tá, não é de um negócio. Não, é são 62, vários negócios. Se for 10%... Tem coisa de 2008, de 2006, de 2010. Isso não se questiona, já é uma dívida contraída, ponto. 62 que o Melo, quando assume o Corinthians, ele assume também as assume dívidas. bônus e ônus, né? É isso. 62 milhões com o Carlos Leite. O Duílio, no final da gestão, fez um parcelamento. Olha aqui, fechamos com a Abrax, tá bom. Te dou esse contrato como garantia e a gente faz um parcelamento e vai te pagando. Ele topou. O Augusto Melo foi lá e ordenou a interrupção desse pagamento dessas parcelas ao Carlos Leite. O que o Carlos Leite fez? Procurou o Corinthians, não obteve resposta, foi para a Justiça e executou a dívida total, não o parcelamento. Aí ele executou a dívida total. O Corinthians, então, agora precisa pagar 62 milhões ao Carlos Leite e as contas novamente bloqueadas. Mais uma vez, vai forçar o Corinthians a buscar um contato com o Carlos Leite, claro, e fazer um acordo, porque o Corinthians não vai ter esse dinheiro Então, agora só para pagar. nessa brincadeira já é 102 milhões que o Corinthians está Exato. Mas a atual diretoria não sabe que tem que pagar essa conta? Ela não sabe os problemas que vão causar não pagar essa conta? Exatamente. Ou não entrar um acordo com os credores? E Se tem todo mais mundo assunto. começar a executar o Corinthians Não e é só bloquear a isso. conta, o fluxo de caixa para e o Corinthians não consegue pagar nada, nem salário de jogadores. Não acabou. Vocês acham que é só isso? Não acabou. Imagina, nem enrola. Vai pro próximo. tem mais? Tem mais. Tem, pega Justamente esse acordo com a Abrax. Vamos beber água. O problema que aconteceu com esse acordo com a Abrax, que é a empresa ali que tem a gestão das placas de publicidade da Neoquímica Arena, no campo, o Augusto Melo anunciou esse acordo, foi num canal de televisão da TV aberta e disse 240 milhões por 5 anos, nós noticiamos aqui, repercutimos e tudo mais. Da Abrax. Da Abrax, lembra? 240 milhões por 5 anos.
Enfim, eu tive acesso ao contrato. Tenho um contrato agora comigo aqui no celular e descobri que não são 5 anos, são 6 anos. Tá. O acordo foi firmado pela gestão do Duílio Monteiro Alves, no final de 2023. E o que a gestão do Augusto conseguiu foi realmente um aditivo que estava previsto para igualar com o acordo do Flamengo. Já tinha um compromisso de igualar com o Flamengo, ele fez valer esse acordo e conseguiu subir. Então, para o torcedor entender, na verdade, esses 240 milhões, não é que vão entrar 240 milhões, dinheiro novo no acordo de 5 anos. Não. Ia entrar 210 milhões com esse aditivo que ele conseguiu, subiu para 240 milhões, então teve ali o seu acréscimo, mas ele é diluído aí nos próximos 6 anos, é de 2024 até o fim de 2029. Então, na verdade, a diferença real para o torcedor entender é que o Corinthians, com esse acordo da Abrax, vai ter um aditivo a partir de 2025 de 6 milhões por temporada. Vai ter 6 milhões a partir de 2025 por temporada, até 2029, esse aditivo que realmente o Augusto conseguiu. Mas para o torcedor entender, porque da maneira que foi exposto, parecia que era uma coisa nova. Nossa, o Corinthians conseguiu um acordo de 240 milhões, um dinheiro novo. Quer dizer, já tinha 210. Já tinha 210, passou para 240. E passou para 240, aí mérito dele. Tem mais bom pra alguma você? coisa? Não, chega, né? Chega que senão o Chico Lang não vai aguentar, a torcida corintiana não vai aguentar. São muitos problemas, eu tenho dito isso sempre. E o IPTU? Tem uma situação. Tem uma situação. Salazar, daqueles 40 milhões que é o PixBet, o Corinthians já pegou 20 milhões da VaideBet, certo? E isso eu conversei com o diretor financeiro do Corinthians e ele me disse que esses 20 milhões não foram usados para pagar a PixBet, foram já usados para outras coisas. Vai usando para outras coisas. Não estava bloqueado, porque senão assim, é perigoso, a situação é perigosa porque não vai ter fluxo de caixa. Se começar a trazer salário de jogadores, você sabe o problema que isso dá. Né? Precisa desbloquear essas contas, o Corinthians vai ter que fazer negócio. Esses problemas na periferia do futebol refletem dentro de campo. Total. Você vem, porque você está falando de dinheiro. Claro, é o que acabou de falar o Salazar. Daqui a pouco, quando começa a pingar a grana, aí a coisa vai degringolar, até na possibilidade da chegada de reforços, depende desses recursos. Enfim, o Corinthians vai passando por um problema muito sério. E se é que não dá mais para voltar atrás da enquete, velho. E o Garra ainda não. Agora o que falta? Mas não tem data? São 7 dias que a AFA tem e mas por causa. Mas estão com uma birrinha. Não foram, é só segunda-feira que vem. Eles estão com uma birrinha porque o Augusto anunciou antes da hora e vão cumprir os 7 dias, meu amigo. O presidente Tadjeres assinou, mas jogou para a AFA. Isso aí, imagina. 7 dias, meu amigo. Só segunda que vem. Falou, vai fazer o serviço. Eu daqui a pouco pergunto para o Thiago Salazar o seguinte. Daqui a pouco, ele tem alguns minutos para conseguir informação. De quanto é a multa do Mano Menezes? Essa eu já sei. E não é o que estão dizendo por aí. De quanto é a multa do Mano Menezes? Eu quero saber isso, porque tá um zoom de que o Mano tá balançando. Eu não acredito, porque vai por quem no lugar? Vai por quem no lugar? E ainda vai ficar com mais uma multa de sei lá quantos milhões? Daqui a pouco. São Paulo por aqui! José Paes vai atualizar pra gente as novidades do Tricolor Paulista. Dá uma olhada. Bora de São Paulo, Mi! Bora de São Paulo aqui no Gazeta Esportiva. Beijo grande pra você, minha amiga. Abraço aí pra todo mundo que vai acompanhando mais uma edição do nosso programa. Tô aqui na tua área, na ZL, na Moca, fazendo uma pauta especial, mas é claro, lógico, não poderia deixar de falar do São Paulo no nosso programa de hoje. Achei essa praça aqui, ó, estilizada, com as cores do tricolor, pra trazer o noticiário do São Paulo no nosso programa. E olha só, o São Paulo folgou ontem, voltou a trabalhar hoje de manhã lá no CCT da Barra Funda, zona oeste aqui da capital, depois da super vitória para cima do Corinthians, 2-1 na Neoquímica Arena e a quebra, enfim, do tabu depois de 19 partidas. São Paulo, claro, já de olho no Palmeiras, Supercopa do Brasil no próximo domingo às 16 horas, lá no Mineirão, em Belo Horizonte. Estarei lá trazendo toda a cobertura aqui no Mesa Redonda do próximo domingo. E para esse jogo, o Igor Vinícius está fora, lateral direito, está com edema na coxa direita. O Lucas Moura, que foi substituído contra o Corinthians, vai jogar, o Rafinha também, eles foram só preservados ali durante a partida, devem ser titulares nesse choque rei do próximo domingo. A grande dúvida mesmo é o colombiano Rames Rodrigues, que nos últimos dias aí vem fazendo trabalhos individualizados, trabalhos de controle de carga, ainda não estreou nessa temporada de 2024 com a camisa do São Paulo, não atuou no Campeonato Paulista, está sendo preparado para esse jogo da Supercopa, mas ainda é dúvida, então o grande questionamento é se o colombiano vai ou não mesmo atuar nessa super partida. Em relação a isso, acho que está tudo bem encaminhado para ser uma grande decisão. É que vai vencer o melhor, que vai vencer
a equipe tem que se preparar para os pequenos detalhes, que é o que faz diferença nesse tipo de jogos. Em relação ao Rames, ele treinou essa semana já com o grupo, em relação à parte clínica, física e a técnica, talvez ele precise de jogo, né, para atingir o seu melhor momento, mas a gente precisa também respeitar o momento onde o Rames se sinta seguro para atuar com segurança e poder nos ajudar. Não sei se já no próximo final de semana, ou se ficaria para as próximas rodadas. Tá aí um forte candidato a esse título do Paulistão. Tá aí, e assim, sinceramente, eu não entendo esse clamor todo aí. Não é nem clamor, mas toda essa questão em cima do Rames Rodrigues. Não sabemos se ele vai jogar, mas por que ele tem que jogar? É, porque ele é o Rames Rodrigues. Ah, então, exatamente por isso. O Rames está querendo se escalar com um nome. O Rames está querendo viver aqui no Brasil por causa do gol que ele fez na Copa de 10 anos atrás. O Rames Rodrigues fez o quê no São Paulo para merecer jogar? Para merecer o lugar de alguém que está sendo titular nesse momento do time? Quem do atual time titular do São Paulo está jogando menos que o Rames para sair para ele jogar? Quem? Há quantas temporadas o Rames não mostra o futebol que um dia ele mostrou? Então, para mim, não tem nem dúvida, não tem polêmica, não tem nada. É banco e eu posso dar uma sugestão para São Paulo? Abre o treino e mostra o treino do Rames. Porque a gente já viu ele jogando e teve jogo que ele ficou sem fôlego, faltou caixa. Então, caixa torácica, tô dizendo, né? Tava se arrastando em campo. Então abre o treino pra gente ver como ele tá treinando. Porque aí a gente vai apoiar ou não o treinador. E com certeza a gente vai apoiar o treinador. Aliás, já estão apoiando. Mudou de técnico, ele continua no banco. Exato. Nossa, que coincidência. O Dorival deixou no banco, o Carpini também, então... É natural, né? Nessa volta, até porque o time do São Paulo tá se engrenando, né? E a partida da último jogo do São Paulo foi também contra o Corinthians, mas de certa forma foi uma preparação para a decisão contra o Palmeiras. Então não adianta você vai mexer exatamente agora com um jogador sem ritmo de jogo, já sabendo que ele tem uma dificuldade, não é hora de mexer. A oportunidade, imagino que vai surgir, e quando surgir ele tem que aproveitar a oportunidade. É processo natural. Voltamos com a Letícia Contier e Armala Vícios para falar mais do Verdão e da Supercopa. Olê, eu quero saber o seguinte: qual que é o retrospecto de confrontos entre Abel Ferreira e Thiago Carpini? Dá pra gente fazer já calcular isso? Então, Mi, é um retrospecto um pouquinho curto, aí meio pequeno, mas dá sim, porque eles não se enfrentaram somente na final do Campeonato Paulista do ano passado, como eu imagino que a maioria dos torcedores se recordem, mas tiveram mais jogos aí nessa lista. A gente vai dar uma olhadinha começando pelo retrospecto geral na tela para vocês. Foram 5 confrontos com 3 vitórias do Abel Ferreira e 2 vitórias do Thiago Carpini. E aí agora a gente mostra detalhadamente os jogos. O primeiro deles foi lá em 2021, quando o Carpini era técnico da Inter de Limeira, e a Inter de Limeira levou a melhor diante do Palmeiras por 1-0. Depois, em 2022, o Carpini estava no Santo André, e aí o Palmeiras venceu o Santo André em 2022 por 1-0. E em 2023 foram 3 partidas. A primeira delas foi ainda na fase de grupos, 8ª rodada. Palmeiras levou a melhor por 1-0. E aí, a final do Campeonato Paulista, jogo de ida, Água Santa venceu por 2-1 do Palmeiras. E aí o Palmeiras no Allianz Parque, com o apoio da torcida, que fez aquela virada e tanto por 4-0, conquistando o título paulista. E aí ontem o Abel Ferreira falou um pouquinho sobre a opinião dele sobre o Thiago Carpini. A gente vai dar uma olhada agora, Mi. Conhece mais aquilo que eu faço do que eu a ele. Ele conhece, eu sei. Acho que é um jovem treinador com muita capacidade. Sim, ligamos não diretamente comigo, mas com um elemento da nossa comissão. Mas não quero estar a abrir muito o jogo, não vou falar muito sobre isso. Domingo estamos ali os dois para ajudar os nossos clubes. Não sou eu contra ninguém, é o Palmeiras contra o São Paulo, como sempre foi. Eu sei que vocês gostam dessa rivalidade, isso é problema vosso, não é problema meu.
Abel descartou ali uma rivalidade entre os dois técnicos, mas a gente mostrou aí para vocês o retrospecto. O Abel Ferreira também falou sobre uma ligação. É que o Carpini tinha falado na entrevista coletiva dele que já tinha trocado mensagens com um corpo técnico do Abel e o Abel confirmou que sim, já rolaram aí algumas interações. Então, eu quero saber de vocês se vocês acham que o Abel Ferreira vai conquistar o 10º título dele em cima do Thiago Carpini, já que ele já conquistou um título no ano passado, ou ainda é muito cedo, até porque o retrospecto ele é enxuto, né, Mi? São 5 confrontos, 3 vitórias do Abel e 2 do Carpini. Então, é bem enxutinho, Mi. Os dois times vão com tudo, né, Letícia? E aí, Garrafa? Então, o Salazar, Michele, a semana passada a gente dizia que o Carpini tem uma semana complicadíssima, um desafio gigantesco com 2 grandes jogos contra os rivais, Corinthians e Palmeiras. Corinthians tinha que quebrar o tabu e era muito importante que ele vencesse para ele chegar fortalecido contra o Palmeiras, porque se perde, a pressão ficaria gigantesca para enfrentar o Palmeiras. Então o Carpini, ele passou, superou o primeiro obstáculo e agora ele vai um pouco mais leve e com mais moral para essa decisão. Sobre o Abel é o que eu falo, né? O Salazar falou da importância do título e tal, mas o Abel ele é um tarado por conquistar títulos. Veja só, quando foi perguntado a ele sobre o Carpini, essa história de falar, o Abel falou assim, não vou dar mais pista sobre ele, eu não vou falar. O Abel já está jogando. O clássico de domingo em Belo Horizonte, o Zé Paz vai acompanhar, já começou na cabeça de Abel Ferreira. Tanto que já tirou o elenco todo. Porque ele é um obcecado por títulos e esse é o mérito do Abel. Olha, o Abel é obcecado por título, mas eu acho que ninguém, nenhum jogador, ninguém vai entrar mais sedento por esse título do que o Carpini. Não tenha dúvida. O Carpini está estreando na Série A nacional, tem 39 anos de idade. Uma semana ganha do Corinthians e depois se provar. Campeão. O Abel, se não ganhar esse título, vai significar nada. Ele vai ficar irritado, claro, normal, ninguém gosta de perder. Mas pro Carpini, esse jogo é o jogo. Pelo menos é o jogo da vida dele até agora, mas né? Pro Abel também é importante, tanto que ele tirou todo mundo. Sim, também. Porque ele quer já começar o ano com esse título. Eu tô na expectativa mais pelo jogo, pelo evento, pela rivalidade, do que pelo título em si. O Salazar, não fosse o Abel, né, em questão você citando aí, eu concordaria com 100% com você. Mas em sendo o Abel Ferreira, eu chamo ele de tarado por títulos, não, para ele é o título mais importante da vida do Abel de domingo. Ele vive intensamente aquilo. Mas não é. Ele pode até falar isso, mas sabemos que não é. Ele vai jogar truco, vai jogar rouba-monte, não é mundial, não é Libertadores, não é Brasileirão. Mas não, para ele tem um peso grande. Você não acha que o Abel é aquele que vai bater figurinha, ele quer ganhar? Sim. Mas no futebol, quase todo mundo é assim. O Muricy é assim, o Leão é assim, o Tite é assim. Mas eu não lembro dos jogadores tirarem todo mundo. Rogério Ceni era assim, muito. Como jogador, né? O diretor tá mandando eu ficar quieto. Bom, então o que a gente quer saber é o seguinte, a multa do Mano Menezes, é verdade que é de 11, que o Corinthians teria que pagar mais 20 milhões? Eu ouvi 20 milhões de reais se mandar o Mano embora agora, não sei porque que a gente tá falando de mandar o Mano embora, porque ontem ficaram cogitando isso daí. Depois eu vi 11 milhões de reais, e aí? Gente, muito se falou sobre isso, porque é o seguinte, como eu já disse aqui algumas vezes, a relação não está muito boa, a relação não está muito legal. Dos dois lados ou só de um lado? Dos dois lados, porque o Mano está irritado com a diretoria, que falou demais, né, colocou a expectativa lá em cima do torcedor, aí não conseguiu entregar os jogadores que ele imaginava que teria nesse momento, então ele está incomodado com isso, o time está perdendo, ele não tem opção no banco, ele está incomodado com isso, a gente vê toda hora o Mano Menezes falando nas coletivas e tudo mais. A diretoria também não está feliz com as derrotas. É claro, e não está nem um pouquinho feliz, principalmente com as cutucadinhas nas entrevistas coletivas, né? Não sei se é para chamar de cutucada, acho que é uma sinceridade do Mano ali, mas é claro que os caras não estão muito felizes com isso. Se a relação fosse boa, não teria essa cutucada, Salazar, você sabe Exatamente. Disso. Então, assim, o pessoal me pergunta, corre risco de demissão? Gente, eu não sei, não recebi nenhuma informação que o Corinthians pretende demitir o Mano Menezes. Mas se quiser demitir, a multa não é de 20 milhões de reais, como tem sido divulgado por aí. O Mano Menezes recebe um salário na casa de R$1 milhão. Falaram para mim assim, tem uma variaçãozinha, mas é mais ou menos R$1 milhão. Certo, certo. É a soma dos salários até o final de 2024. Então nós temos aí agora, fevereiro, março, abril, maio, 11 meses. Tem 13º, alguma coisa. Então essa multa está na casa ali mais ou menos dos R$12 milhões. Deixa eu te perguntar uma coisa então.
o Mano Menezes participou da reformulação do elenco do Corinthians? Totalmente. Ele está totalmente imerso nessa reformulação, indicando nomes, aprovando nomes e indicando saídas. Como eu trouxe essa informação, que quem decidiu pela saída do Renato Augusto foi o Mano Menezes. Né? A diretoria concordou e tal, mas quem decidiu foi ele. Então ele está diretamente ligado a isso. O que está incomodando o Mano Menezes é porque ele entende assim, ele achava que ia ter o Veríssimo, ele achava que ia ter o Mateuzinho, ele achava que já teria o Garro, ele achava que já teria um centroavante. E ele não tem nenhum desses caras até agora. Estamos indo para a 6ª rodada e time perdendo e ele tá. E aí, né? Vão chegar quando? A lista de dispensas, então, ele participou. Total. E ele deu nome uma por nome. lista de quem ele quer também? Isso é muito comum no futebol. Você entrega a opção A, B, C e D para cada posição que você quer. Isso aí, o Mano Menezes, ele está totalmente ligado, junto ao Cifute, ao Rubão e tudo mais, a essa reformulação. Ixi, Maria. Bom, vamos pro resultado da enquete, gente? Corinthians vai se classificar para a próxima fase do Paulistão? A maioria respondeu que não. 79% dos votos. As pessoas não estão confiantes no Coringão. Mas poderão se surpreender. Gazeta Esportiva de hoje acabou. Na sequência tem Jornal da Gazeta. Tchau, Garrafa. Tchau, Salazar. Beijo. Até amanhã. Tchau. Tchau, gente. Valeu.